Hola, ¿qué tal? Yo soy el maestro Thompson Prado y vamos a ver hoy la cuestión referente al idioma español en África, ¿ya? Nuestro objeto de conocimiento es la interpretación textual, y ahí tenemos la competencia 2 y habilidad 6, ¿vale? Vamos a ver entonces. Primeiramente, nós vamos no comando, vamos no enunciado. No artigo após o esboço sobre a presença do espanhol na África subsaariana, propõe-se a projetar o espanhol no território africano lusófono. É muito importante chamar a atenção aos verbos que iniciam cada alternativa, verbos que estão no infinitivo. A, projetar, B, amparar, C, substituir, D, desenvolver e E, reforçar. Letra B, amparar a promoção da fusão entre línguas próximas. C, substituir o português pelo espanhol em 5 estados. D, desenvolver o conhecimento sobre o português da África. Reforçar o ensino do espanhol na Guiné Equatorial é o que diz a letra E. Vamos explorar o texto então. Então o título é El idioma espanhol en África subsahariana, aproximación y propuesta. La inexistencia, ou seja, a ausência de um império colonial espanhol contemporâneo atual en África subsahariana durante los siglos XIX y XX es la causa de ausencia actual de la lengua española en ese espacio, como seña lingüística, con la excepción del estado ecuatoguineano. En consecuencia, la lengua española en ese subcontinente, um idioma muito pouco conhecido e promovido. E aí nós temos uma informação interessante. Lá nas nossas primeiras aulas, fazendo um repasso, que é uma revisão, nós vimos aí os 21 países hispanohablantes, que são os que falam espanhol. Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiné Equatorial. Somente um está na África. Sim, então, México, Nicarágua, Puerto Rico, Paraguai, Peru, Venezuela, Uruguai e Espanha. Só que temos somente um na África, que é a Guiné Equatorial, que ele fala aqui no texto. E aí ele continua. Por outro lado, a importante presença colonial portuguesa em África tuvo como consequência o nascimento de 5 estados oficialmente lusófonos. O que é lusófono? Falante da língua portuguesa. E aí continua. Convendrá, ou seja, é conveniente, en esos países de la África subsahariana, la promoción del español a partir de la afinidad con el português. Ou seja, por isso que o título ele fala aproximação. Já que são línguas próximas, então vamos aproveitar algo que é positivo, né, que nós temos aí para aproveitar no idioma. Com o português, língua consolidada já neste espaço. Lembrando aí que nós temos vários países da África que foram colonizados por Portugal, Moçambique, Angola, entre outros mais. Cabo Verde. E aí, olha, retratando aqui as informações que nós vimos, é interessante, porque olha o verbo projetar, né? Então, quando ele fala projetar o espanhol no território africano lusófono, é muito importante nós fazermos uma relação, uma associação com a palavra promoção, promoção do espanhol, sim? Então, por isso, a 20ª, página 495, fica a letra A. Muito bem. Vamos verificar o nosso próximo item, nossa próxima questão. Nós temos aqui uma canção chamada 5 siglos igual. Já vamos a trabalhar. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras. Medallas de oro en plata, contra esperanza, 5 siglos igual. Muito interessante, né? Esta canção de León Gieco, quando ele fala de 5 siglos igual, 5 séculos iguais, né? Ou seja, não passou, não mudou nada durante 5 séculos, desde o processo de colonização da conquista espanhola, 1492, que foi aí, nós já vimos em aulas anteriores, esse processo histórico, dos reis católicos, Isabel e Fernando de Aragón, né? E aí, olha, ele vai fazendo uma crítica, ele fala, solidão sobre ruínas, sangue no trigo, rojo e amarillo,
vermelho e amarelo. Percebam que ele pronuncia amarillo, né? Nós temos aí a habilidade 8, reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna, assim como sua diversidade cultural e linguística. E aí nós temos algo interessante, porque estamos fazendo uma referência à variação linguística, né? Aí o argentino fala amarillo, né? O uruguaio amarillo, tem uma parte também que ele fala de medalhas, né? Então a pronúncia é diferente. E aí ele fala manancial de veneno, escudo, feridas, 5 séculos igual. Liberdade sem galope, bandeiras quebradas, bandeiras rasgadas, destruídas, soberbia e mentiras, medalhas de ouro e prata, contra a esperança, 5 séculos igual. E aí vamos então para o item, né? O que ele pede aqui? Ele fala assim, nós temos a competência 2, habilidade 7. Qual é a habilidade 7? Relacionar a estrutura linguística, sua função e seu uso social. A competência de área 2, usar e conhecer a língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a informações. Sim? E aí vamos lá. Ele fala assim, olha, em comemoração aos 500 anos do descobrimento, ele coloca entre aspas, né, descobrimento, da América Latina, Riego e Gurevich cantam a canção 5 siglos igual. Como ela pode afirmar que o compositor, aí temos aí, A, propõe uma mudança na forma de tratamento dos indígenas, B, reivindica uma melhoria na qualidade de vida dos argentinos, C, destaca a forma como a América tem superado a submissão, D, exalta a capacidade que as pessoas têm de sobreviver. E a letra E destaca a época de atrocidades, dominação e massacre. Quando ele fala de ruínas, quando ele fala de sangue, quando ele fala de heridas, escudo, ele faz várias referências. E é interessante que além da habilidade 7, nós podemos trabalhar a habilidade 5, que é associar vocábulos e expressões no texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Então, quando ele fala, destaca a época das atrocidades, porque quando ele fala 500 anos, olha, 5 siglos, igual, dessa dominação e deste massacre. Então, a 21ª fica a letra E, destaca a época de atrocidades, dominação e massacre, sim? Muito bem, vamos passar aqui a nossa aula 4, o alfabeto espanhol e suas características. Introdução. Eterno Espanhol procede da união de las primeras letras do alfabeto griego, alfa, beta, por isso que é alfabeto. E abecedário se deriva das letras iniciais do alfabeto espanhol, A, B, C. Esta consta com 27 grafías, 5 vocales e 22 consonantes, como puedes apreciar no quadro seguinte. E essa letra aqui, a N, ela é típica, né, um grafema. Ela somente existe no espanhol, e aí foneticamente ela substitui o NH, espanhol, mañana, eu boto essa N com tio em cima, tá? Vamos abrir o alfabeto então. A, avión, B, banco, C, casa, D, doctor, E, estudiar, F, família, G, gato, H, hogar, que significa lar, I, inteligência, J, joia, que é joia, K, kiwi, que é a fruta, L, lápis, M, madre, N, negócio, N, que é o nhandu. Nhandu é a ema. Temos ema e avestruz. E em espanhol, nhandu é a ema. O, osso, que significa urso. Uma palavra heterossemântica com osso. Né? Osso em espanhol do esqueleto humano é hueso. P, pera. Q, queso, queijo. La R, rana, que é a rã. S, sal. Em português é o sal, em espanhol la sal. É uma heterogenérica. T, turismo. U, universidade. La UB, vaca, o V tem som de B. La W, que é o W, waffle. La X, que é o X, xilófono, que é o instrumento. Y, Y, ou la G, gema, que é a gema. E Z, sapato. Já? Muito bem, vamos ver aqui letras problemáticas. Então ele traz aqui. Em 1994, a Real Academia Espanhola determinou considerar que só 27 grafías constituem o alfabeto espanhol, pois a CH e a LW, que é nós vimos lá a palavra medalha, né, medalha, variação linguística, são dígrafos. Es decir significa, quer dizer, compuestos por 2 letras que a partir desse momento em los dicionários se colocariam no de maneira independente, sino, mas sim, en el lugar correspondiente dentro de la C y la L, respectivamente. E aí vamos a ver respeito ao sistema vocálico e sistema consonântico.
El sistema vocálico da língua espanhola é muito simples e está reduzido a 5 sonidos, que constituem um sistema triangular. Então, olha lá como é a estrutura que eles fazem aqui, né? Abertura mínima, I, U, por isso são anteriores agudas e posteriores graves. Abertura média, E, O. E abertura baixa ou aberta, máxima, A. Então, I, U, olha, eles chamam de cerradas, a boca fica mais fechada, né? I, U, E, O, média, que eles chamam, e alta, eles chamam também A, lá, que é aberta. Então, uma das definições e classificações que nós temos aí. E aí ele traz aqui, su parte, el sistema consonântico está constituído por 22 grafias, que não têm una exata correspondencia fonemática, fenómeno que se conoce como inadecuaciones fónicas grafemáticas. Las inadecuaciones fónicas grafemáticas son precisamente la causa primera de los errores ortográficos e la necessidade de existem normas ortográficas. E é interessante, quando falamos da sociolinguística, não se utiliza esse termo erro, se utiliza fuga à norma padrão, não é isso? E aí é interessante, ou desvio à norma padrão. Olha a pergunta que ele faz aqui, símbolo de interrogação, de coisa para baixo. Sabias que, em las zonas del sur de Espanha, en las Islas Canarias e América Latina, se produjo a função dos sonidos S e Z, de maneira que quedou uno solo, como nós vimos agora há pouco, sapato, que se escreve com Z, mas o som é de S. E ele fala, o fenômeno se conhece como ceseo, e que consiste na similitud de pronunciação entre as palavras como massa, massa, losa, losa, taça e taça. Taça com S é a taxa, mortalidade, e taça com Z significa xícara, sim? Similar fenômeno ha tenido lugar em perder-se a oposição la L doble e la Y, lo que ha denominado yeísmo, e que aprecia vocábulos como vaya, vaya, ou vaya do verbo ir, né? Rayar e rayar. Rayar é uma raia, é um risco, né? E rayar é ralar, tipo queso rayado, sim? Ó, haja e haja, ulha e uia de uivar. E aí nós temos esses conceitos diferentes que vão mudar de palavra para palavra. E nós temos também aí a pronúncia de L doble e de Y, que vai ser a mesma, sim? Por exemplo, show. Muitos perguntam, qual é o certo? É yo me llamo, show me chamo, yo me llamo. Essas variações todas existem. O argentino pronuncia show me chamo, sim? O mexicano fala yo me llamo. Então não existe o certo e o errado. Cada uma é referente a um país. Vamos lá, uma variação, né? Vamos a este item aqui, foi do Enem. Emigrantes. O texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante, o qual, para o autor, tem de lidar com o dilema de A. Constatação de sua existência no entrelugar. B. Instabilidade na vida de um outro país. C. Ausência de referências do passado. D. Apropriação dos valores do outro. E. Ruptura com o país de origem. E vamos acompanhar então a leitura do texto. En todo inmigrante existen dos posibles actitudes vitales. Una, de la considerar a experiencia como una aventura pasajera, vivir mental y emocionalmente de la patria de origen, cultivando su nostalgia, olha a nostalgia e a memória, né, do passado, saudade, y definindo a realidad presente como comparación con el mundo que se ha dejado. La otra es vivir el presente tal como viene dado, proyectarlo en el futuro, cortar raíces y dominar nostalgias, sumergirse a la nueva cultura, aprenderla y asimilarla. El drama personal del inmigrante reside en el hecho. Olha essa palavra aí, marquem lá. Hecho significa feito ou fato, nesse caso aqui fato, de que casi nunca es posible esa elección en términos absolutos. Y, al igual que el mestizo se siente parte de los mundos, sin integrarse por completo al uno de ellos con exclusión del otro. Então, sentir-se parte dos mundos, essa informação aí, ó, está claro aqui que fica a letra A. Constatação de sua existência no entrelugar. Inclusive, faz o comentário aqui, ó, para o autor a condição do imigrante e a dualidade, o que foi e o que se quanto é pessoa, a sua existência no entrelugar é vista no trecho. Se siente parte dos mundos. Olha, nós vamos tendo pistas aí, dicas, né? Casi nunca es posible essa eleição em términos absolutos. Exatamente a expressão términos absolutos elude a ideia de outros polos dificilmente serão escolhidos. Sim? Muitas gracias, hasta luego, muita lucha e vocês vão passar, galera. Ficha, vai, mañana. Gracias.